Oi, gente, estamos de volta com mais um Dedo de Prosa com Mari Magalhães e hoje estamos com a nossa convidada mais que especial, Isabela Venâncio. Muito obrigada pela participação. Tivemos vários erros de gravação já no início, tentamos gravar esse vídeo 3 vezes, celular caindo, agora vai. O inimigo tentou derrubar, mas não conseguiu. Então, gente, a gente quer falar hoje sobre um assunto muito pertinente que estamos vivenciando nos nossos dias, sobre a depressão. Acabamos de finalizar o mês de setembro, onde foi feita uma campanha de Setembro Amarelo, já estamos iniciando Outubro Rosa. Eu sei que a depressão ela tem acometido várias pessoas, independente de classe social, independente de idade, independente se é homem ou se é mulher, mas nós queremos falar as mulheres em especial, em comemoração ao Outubro Rosa, e a gente quer falar sobre essas mulheres que muitas das vezes carregam traumas da infância, são acometidas por situações tão constrangedoras que elas não conseguem superação e por conta disso, por não saber lidar com suas emoções, seus sentimentos, acabam se tornando reféns desse sentimento, dessa doença chamada depressão. Eu queria saber, Isabel, o que você tem a dizer, o que você acha sobre esse assunto, o que você tem a dizer a essas mulheres e o porquê que temos vivido tanto isso nos nossos dias hoje. Eu acho que o amor acabou esfriando um pouco. As pessoas não têm cuidado, não têm amado mesmo ao próximo como nós devemos amar. A gente pode perceber que a mulher, o meio da mulher, o meio que a gente vive, o normal era a gente se abraçar, o normal era a gente ter comunhão, união. Mas hoje em dia as coisas estão tão diferentes que a maioria das mulheres, umas julgam as outras por conta de fatos pequenos e situações pequenas, ou que porque na vida daquela ela não faz aquilo, porque para ela, na vida dela, ela é melhor naquela situação. Então, a maioria das mulheres tem esse péssimo hábito de julgar a outra. Então, acaba a pessoa, às vezes, já está passando por alguma situação, aí é julgada e a pessoa acaba voltando naquilo, remetendo aquelas situações ruins que ela já passou, assim como a Mariane falou, na infância ou por um momento na vida que ela passou e às vezes tenta esquecer, mas não consegue. E eu queria passar um recado para as mulheres, porque a maioria das vezes a gente acha que a gente é fraca, que a gente não consegue, que as situações são difíceis, mas as situações difíceis são para deixar a gente mais forte e isso acontece com todo mundo. Não é só você que está passando por aquele momento difícil. Você acha que aquilo para você vai ser difícil de você se levantar, de você se reerguer, mas é aí que você vai conseguir provar que você é mais forte. Porque nas adversidades, quando a gente passa por elas, quando a gente está lá na frente, que a gente repensa, que a gente passou, que a gente viveu, que a gente vê o fardo que a gente carregou, que a gente achava que não conseguia e o quão forte a gente é. A maioria das mulheres precisam ouvir dos seus maridos, dos seus filhos, familiares, amigas, coisas que elas não estão acostumadas a ouvir. Elogios, falar o quanto elas são capazes, o quanto elas são importantes, valorizar realmente o que a mulher faz. Porque às vezes é dona de casa, às vezes trabalha fora, às vezes tem diversas situações da vida que a mulher fica deslocada, mas aí a dica que eu tenho, não só para as mulheres, mas para os homens, os maridos, elogie a sua mulher, cuide, trate, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se você gosta de ser bem tratado, se você gosta que as pessoas te deem atenção, então faça o mesmo. Cuide do outro. É interessante falar sobre isso porque o que a Isabela está falando é muito importante. A gente vê que a maioria dos relatos de pessoas que têm sofrido de depressão são questões assim, falta de compreensão, falta de amor. As pessoas se sentem menosprezadas, se sentem inferiores, sentem um vazio muito grande que muitas das vezes não conseguem encontrar um preenchimento. E de antemão eu já quero dizer que esse vazio ele pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, sim. E às vezes a pessoa chega ao ponto crucial de tirar sua própria vida num desespero de acabar com aquela dor que ela sente, porque ela sente uma dor da cobrança, do vazio, das incertezas, dos medos, porque o que acontece? Eu vejo, como você falou sobre o julgamento, é uma coisa muito engraçada. As pessoas têm o costume de querer medir as outras por ela mesma.
né? Eu quero cobrar de você algo que eu acredito ser um padrão correto, porque eu penso assim ou porque eu faço assim. Só que cada um é cada um, assim como cada um tem uma estrutura. Eu tenho aprendido isso. Às vezes eu pensava, nossa, mas fulano tá passando por isso e tá dando esse piti todo, a pessoa surtou por causa de uma coisa tão pequena. Tem pessoas que passam por coisas muito maiores e seguram a barra, seguram a onda. Só que cada um tem uma maneira de reagir, cada um tem uma estrutura. Então a gente não pode medir o outro por nós mesmos. Então, se para o meu problema eu penso que ele é muito grande e o do outro é tão pequeno, só que talvez para o outro o meu é pequeno e o dele é muito grande para ele suportar. Então a gente tem que ter mais empatia, se colocar no lugar do outro e, sobretudo, entender que existe um Deus que cuida da gente, um Deus que zela por nós e que ainda que todos te abandonem, ainda que você não seja compreendida pela sua família ou por alguém da sua casa, Deus, ele jamais vai te desamparar. Procure refúgio em Deus, procure refúgio em Deus. Porque certamente um momento difícil não define o teu final, a tua história. Momentos são transitórios e passageiros. Nós passamos por dificuldades, por adversidades, mas sobretudo, se colocarmos a nossa confiança em Deus, nós vamos superar e vamos vencer. Às vezes você acha que não tem ninguém, às vezes a vida tá difícil, a situação tá difícil. Entra no seu quarto, tenta conversar com Deus, elevando ele como seu melhor amigo mesmo. Olha, meu melhor amigo, eu tô passando por essa situação, como que eu vou conseguir sair disso? Será que você pode me ajudar? Então, você sabendo que você tem alguém para você pedir socorro em uma situação bem complicada, bem complexa como essa, que é esse tipo de doença, você sabe que você tem um apoio. E assim como a Mariane falou que as pessoas têm a mania de medir a dor do outro, às vezes a gente também acha, na religião evangélica, tem certas pessoas que julgam a depressão como demônio. Eu queria falar um pouquinho também sobre isso. Na maioria das vezes, eu concordo sim que seja algum espírito tentando oprimir a pessoa. Ele acha legalidade, né? Mas não quer dizer que a pessoa está endemoniada por causa disso. Não, ela está passando aquele tipo de problema por diversas situações que acontecem na vida dela. Se torna vulnerável e o inimigo acaba se utilizando desse momento para poder bombardear a mente da pessoa. Mas nem por isso, porque eu já ouvi falar muito disso, nem por isso a gente tem que se afastar daquela pessoa. Claro, aí que você tem que mostrar o quanto é o amor do cristão, o que você tem que fazer como cristão para poder ajudar esses tipos de pessoas. E não só mulheres também, porque a gente envolveu mais mulheres por causa do Outubro Rosa, que a gente também gostaria de falar. Mas também pelos homens, igual esses dias eu vi no Facebook uma notícia do pastor que se suicidou por conta de depressão, ou seja, o fardo que as pessoas têm carregado, cobrança, né, e as cobranças é muito forte para a pessoa conseguir superar sozinha. Às vezes deixou filho, deixou esposa, mas e essa esposa não ajuda? Ajuda, mas falta compreendimento de outras pessoas. Ao invés de você julgar o seu pastor, ao invés de você julgar o seu líder, ore por ele, ajude ele, estenda a mão. Olha, pastor, o que o senhor quer que eu faça aqui hoje para poder te ajudar e tirar um pouco do seu fardo, que eu sei que é um pouco grande. Até porque a liderança ela tem padecido disso justamente por conta disso. Elas são cobradas o tempo todo uma perfeição, um padrão, né? E quando entendemos que nós colocamos essa pessoa como um padrão perfeito, nós esquecemos que todos nós somos pecadores. E a gente, hora ou outra, vai acabar falhando. Então, esse peso da cobrança da perfeição e a falta de ajuda, porque eles cuidam das pessoas, mas não tem ninguém para cuidar deles. Tem feito muitos pastores, muitos líderes serem acometidos pela depressão. Então, você que está passando por esse momento, fale, peça socorro, peça ajuda, não se cale. Não deixe o inimigo te oprimir, não fique guardando para você esse sentimento. Converse, procure ajuda, procure refúgio em Deus, oração e pessoas para te ajudar. Se você estiver passando por alguma situação parecida ou como essa, não fique quieto, não guarde para você. Peça ajuda com Deus. Se apegue em algo, se apegue em Deus. Se cerque de pessoas também que vão te ajudar, que vão te motivar, que vão te impulsionar. E, sobretudo, aceite ajuda. Porque tem pessoas que a gente chega, às vezes, para tentar ajudar, mas essa pessoa já
já aceitou aquela sentença para a vida dela, sabe? Não, para mim não tem mais jeito, para mim tem jeito sim. Então aceite ajuda, não se cale, peça, grite por socorro. E o mais importante, Deus vai te acredite em ajudar. você. Isso. Porque a gente consegue passar por todas as situações bem quando a gente tem Deus e quando a gente acredita na gente mesmo. Qualquer sonho a gente consegue realizar tendo essas duas coisas. Confiando em Deus e acreditando na gente. Porque ninguém pode realizar nada pela gente além de Deus, a não ser nós mesmos. Se o sonho é seu, corra atrás. Se você está precisando de ajuda nesse problema, corra atrás sim. Não se envergonhe disso. Eu sempre costumo dizer que há momentos e há situações na nossa vida que ninguém vai poder fazer nada por nós a não ser nós mesmos. Então, cuide-se. Invista em você, na sua saúde, na sua vida. A sua vida é preciosa para o Senhor. Então, não deixe a sua vida escapar pelas suas mãos. Amém? Até a próxima.